em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olha a hora que tá na hora, hein? Tá na hora da gente começar mais um programa, o especial Caminhos da Aposentadoria. Hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan, e aqui do meu lado, ele esclarecendo todas as dúvidas na área do direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Alô, professor, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Mais uma vez, estamos aqui juntos para tentar resolver aqui todas as perguntas, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. E você fica à vontade, viu? Pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Tem alguma questão aí na área previdenciária, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp. Vamos começando então. Tem aqui, professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje, pergunta da Lenir, ou Lenir, né? Aqui de Fortaleza. Ele tem 19 anos de contribuição para o INSS como facultativo. 59 anos de idade em julho. Quanto tempo ainda falta para me aposentar? A pergunta dele. Agradeço muito aí pelo programa de vocês, que fazem um ótimo serviço social, ajudando os mais carentes de informação e de recursos também. Abraço para você. Muito obrigado pela participação. Professor Paulo Bacelar. Marcos, ainda... para aposentadoria por idade, no caso dele, ele está pagando como facultativo, ou como contribuinte individual também, tanto faz. Se ele tem 19 anos de contribuição, ele já tem um tempo necessário para aposentadoria, mas precisa ter a idade mínima, que é de 65 anos de idade. Então, no caso dele, ele tem 59 anos, faltaria ainda 6 anos para poder pedir a aposentadoria dele, mas é importante que ele não deixe de contribuir como facultativo, pelo menos a cada 6 meses, ele pode continuar contribuindo, para não perder a qualidade segurada e aos 65 anos ele poder pedir aposentadoria. Mais uma pergunta nesta manhã aqui no nosso programa. Opa, caiu um lenço aqui no estúdio, mas vamos lá, seguindo a pergunta do Francisco de Pentecoste. O Francisco, ele pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar: gostaria muito de saber se posso renovar minha CNH categoria A, pois recebo o BPC por deficiência física. Tenho muito medo de perder meu benefício, mas minha deficiência não impede de dirigir moto. Quando comecei a receber o benefício, eu já era habilitado. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Marcos, é controverso. Veja bem, não tem problema ele ter habilitação, mas tem problema ele ter moto. Porque geralmente o TCU, Tribunal de Contas da União, ele de vez em quando faz uns batimentos para ver a renda das pessoas que têm BPC. Então, se ele tem uma moto em nome dele, é porque ele tem dinheiro para comprar uma moto. Porque quem recebe BPC é quem está em estado de miserabilidade e precisa daquele benefício para sobreviver. Então, não teria como comprar uma moto. Então, o fato dele ser habilitado não tem problema, mas o fato dele possuir bens pode ser um problema lá na frente. Raimundo Lima participa agora com a gente. Abraço, bom dia, Raimundo. Recebi BPC desde dezembro de 1996. Em outubro de 2021, meu benefício foi suspenso, alegando que eu estou movimentando renda acima do valor permitido. Minha esposa é funcionária pública, recebe um salário mínimo. Eu sou deficiente visual. Dei entrada no INSS pedindo o recurso no dia 8 de novembro de 2021. Apresentei as provas que pediram e até agora não tive nenhuma resposta sobre o caso. Ainda precisa ter
o benefício ainda deve estar em análise, né? Esses benefícios realmente têm demorado bastante. Ela pode, depois que passa de 60 dias, no caso de BPC, procurar um advogado para entrar com mandado de segurança, para ver se agiliza o processo, mas se não, teria que esperar a conclusão do processo pelo INSS. E você que está ouvindo o nosso programa, tem alguma pergunta, quer participar? É só você enviar um WhatsApp aqui pra gente, o 992734353. Eu, Marcos Furlan, e o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário e também coordenador do IBDP Ceará. Você tem alguma questão? Fica à vontade, manda pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. Agora tem a pergunta, professor Paulo Bacelar, da Maria, em Pacajus. Eu sou agricultora, mas trabalhei 8 anos na prefeitura contratada. Agora eu estou desempregada e continuo na agricultura. Meu filho tem um BPC e eu vou ter direito a uma aposentadoria. Eu tenho 44 anos e já me submeti a várias cirurgias, 7 de hérnia vesícula e 2 cesariana. Eu tenho pressão alta e faço tratamento no CAPS. Será que eu tenho direito a uma aposentadoria? A pergunta da Maria, em Pacajus. Olha, ela sendo agricultora, mas tendo vínculo na prefeitura, ela deixa de ser segurada especial. Ela continua como agricultora, mas não tendo mais direito a um benefício como agricultora, já que ela tinha vínculo pelo menos na prefeitura. Teria que ver se após o final do vínculo com a prefeitura, ela retornou à atividade rural, ela continua, né, tá na atividade rural, ela possui provas que exerce a atividade rural após deixar a prefeitura, após o fim do contrato com a prefeitura. Se ela comprovar a atividade rural nesse período, ela tem direito a pedir o benefício de auxílio-doença, um benefício por incapacidade provisória, e aí, dependendo do laudo médico, da perícia médica, pode ser que ela tenha direito a algum benefício, mas teria que provar o exercício da atividade rural após o fim do contrato com a prefeitura. E no nosso programa hoje eu mando aqui um abraço a todos de Missão Velha, aos amigos e amigas em Missão Velha na audiência do nosso programa, e é de lá que vem a próxima pergunta, da Leda Maria. Ela pergunta o seguinte: eu e meu esposo somos agricultores. Eu tenho prova de 2000 a 2020. Meu esposo tem prova de 1993 até 2021. Não somos casados no civil. Meu esposo deu entrada no auxílio-doença e veio negado. Ele vai fazer 60 anos no dia 5 de outubro. Ele tinha CNPJ, mas deu baixa. Eu gostaria de saber se tem algum problema, porque ele não deu baixa no auxílio-doença. E eu tenho prova de boca sobre a renda e também do Garantia Safra. Só que depois de 2021, eu faço Garantia Safra, mas não vem por causa do CNPJ do meu esposo. Só que ele deu baixa e eu vou completar 55 anos no dia 8. Ou completei, né? Ela está colocando aqui dia 8 de janeiro, provavelmente será no próximo ano, de 2023, né, professor? Será que vai ter algum problema quando eu for dar entrada? O meu esposo, ele recebe semente todo ano. Será que as provas dele servem para mim? Eu tenho ADAP, tenho Bolsa Família. Somos casados há 35 anos no religioso e tem 8 meses que meu esposo deu baixa no CNPJ. Deu para compreender tudo que ela questiona aqui, professor Paulo Bacelar? Sim, Marcos, ela tem realmente bastante prova, tem prova de semente, tem prova do seguro safra, né? Tanto em nome dela como em nome dele. Ela alega que tem vínculo de união estável com ele, então as provas dele servem para ela, e o que bastaria ver aí se esse CNPJ que ele tinha, né, como empresário, se era uma empresa de atividade rural, porque se for uma empresa que ele abriu para atividade rural, essa empresa ela não impede ele ser segurado especial. Ele pode exercer, por exemplo, ser MEI com alguma atividade rural. Se for uma empresa mesmo, com simples, ou uma empresa que pague como uma empresa comum, aí realmente ele descaracteriza a condição dele como segurado especial. E ele deu baixa, então teria que excluir esse período de tempo de empresário e considerar os períodos anteriores à empresa como um agricultor e os períodos posteriores à baixa da empresa. E aí, se contar com 15 anos de exercício exclusivo da atividade rural, excluindo esse período de empresário,
aí ela pode se aposentar tanto com a documentação dele como com a documentação dela. WhatsApp do nosso programa, participe, tem alguma dúvida? Pode enviar a sua mensagem aqui para a nossa produção, 992734353. Professor Paulo Bacelar, agora tem pergunta que vem de Juazeiro do Norte, do Pedro. Alô Pedro, abraço, obrigado pela participação. Ele relata o seguinte: ouvi o senhor falar que quem já tinha 30 anos de contribuição a partir de 13 de setembro de 2019 já tem direito à aposentadoria. Eu já tenho 60 anos de idade com 32 anos de contribuição. Atualmente, eu já posso solicitar minha aposentadoria? A pergunta do Pedro, professor Paulo Bacelar. Deixa eu explicar. No caso, a mulher, né? A mulher que tiver 60 anos, ou a mulher que tivesse 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, não é setembro, é novembro. Então, até 13 de novembro de 2019, se ela já tivesse 30 anos de contribuição, ela já tinha direito adquirido, direito à aposentadoria, independentemente da idade. Hoje, a pessoa tem 60 anos de idade e 32 de contribuição. Ainda, por idade, se for mulher, não pode ter direito à aposentadoria ainda, porque ela teria 60 de idade hoje, em 2022, a mulher tem que ter 61 anos e meio. E em 2023, 62 anos de idade. No caso, se for homem, né? Porque é Pedro que está perguntando, não sei se ele está falando da esposa dele. Sim, é o Pedro, né? Mas ele deve estar falando da esposa dele, porque 30 anos é para mulher. Então, em 2023, a partir de 2023, a mulher se aposenta com 62 anos de idade, também não teria direito agora. Teria que ter 62. No caso dela ter 32 anos de contribuição, aí pode ser que, se ela tivesse faltando menos de 2 anos para ter direito à aposentadoria em 2019, quer dizer, se ela tivesse 28 anos em 2019, faltando 2 anos para ter direito à aposentadoria, ela teria direito à aposentadoria com 32 anos de contribuição, porque ela fecharia os 50% do pedágio do tempo que faltava para atingir 30 anos em 2019. Se não tivesse menos de 2 anos, tiver mais de 2 anos, faltando mais de 2 anos para aposentadoria, por exemplo, tiver 27 anos, ela vai se aposentar com 33 anos de contribuição, porque faltaria 3 anos para atingir os 30 anos em 2019, e aí teria que cumprir o pedágio de 3 anos, 30 anos mais 3, 33. Então, nesse caso, ela, ao meu ver, ela não tem direito à aposentadoria ainda, nesse caso, 60 com 32, mas estaria bem próximo, porque estaria perto de atingir o pedágio de tempo de contribuição para aposentadoria, faltando 1 ano pelo menos. Agora, se ela já tem 30 anos em 2019, aí já pode pedir aposentadoria, porque é direito adquirido. Quem tem 30 anos de contribuição como mulher até 13 de novembro de 2019 já pode se aposentar. A pergunta agora que vem de Có, do Evanildo. Gostaria de saber o seguinte: eu tenho MEI. Irá complicar a aposentadoria da minha esposa? Nós somos casados no civil. Tem complicação, professor Paulo Bacelar? Não, porque o MEI dele não impede a aposentadoria dela. Se ela é trabalhadora rural, né, no caso, ela fosse aposentar como trabalhadora rural, ele sendo MEI, não tem problema. Ela tem que provar a atividade rural para poder ela se aposentar com 55 anos de idade. Agora, se ele está falando no BPC e ele tem MEI e vai se aposentar com 65 anos de idade, também não tem problema, porque ela vai poder ter o BPC, mesmo ele sendo aposentado e pagando como MEI aos 65 anos de idade, porque 65 anos de idade recebendo um salário mínimo não impede a mulher de ter o BPC, porque essa renda não vai contar. Essa renda dele não vai contar. Agora, se ele não tem 65 anos de idade e é MEI, é porque ele está contribuindo como contribuinte individual, teria uma renda de um salário mínimo, e ela agora tem 65 e vai pedir o BPC antes dele se aposentar, ou seja, antes dele ter 65 anos de idade, aí esse MEI dele vai prejudicar, sim, vai impedir que a mulher tenha um BPC aos 65 anos de idade. São várias situações que aí depende do que ela é, né? Porque ele não diz qual é a condição dela como segurada. Se é rural ou se seria um BPC.
Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Maria das Dores. Ela pergunta o seguinte: sou funcionária pública, tenho 30 anos de contribuição, só que quando dei entrada na aposentadoria só tinha 27 anos de contribuição e 62 anos de idade. Vivo de licença porque sou operada do coração. O médico tinha me dado o laudo de licença definitiva. Agora eu recebi uma carta com o aposento de validez. De validez ou invalidez? Invalidez, né? Eu gostaria de saber por que dessa carta, sendo que o prefeito me falou que eu tinha que me aposentar por idade. Como eu posso resolver isso? É complicado, porque como ela pediu aposentadoria quando só tinha 27 anos de contribuição, e ela não tinha direito ainda à aposentadoria, porque não tinha 30 anos, né? Porque a servidora ela se aposenta aos 30 anos de contribuição com 60 de idade. Então ela não tinha 30 anos, deve ter feito uma perícia médica, verificado que ela estava incapaz permanentemente. O laudo até disse, né, que ela estava com a incapacidade definitiva e foi aposentada por invalidez. Hoje ela tem 30 anos, mas o pedido foi feito quando ela tinha 27 anos de contribuição ainda. Então ela está afastada desse período e teria que ou desistir dessa aposentadoria e requerer uma nova, por talvez ser uma aposentadoria mais vantajosa, mas também teria que ver qual é a aposentadoria mais vantajosa, se ela vai se aposentar por idade e tempo de contribuição, ou a aposentadoria por invalidez, que dependendo da invalidez, a aposentadoria tem que ser integral. Então teria que ver se é mais vantajoso ou não a aposentadoria por idade ou por invalidez, e ela solicitar a escolha, a opção pelo benefício mais vantajoso. Agora tem a pergunta do Francisco em Horizonte. Olá, Francisco, bom dia. Estou viúvo há 7 anos. Fui casado por 29 anos e 10 meses. Eu gostaria de saber se eu posso pedir a pensão. Segunda pergunta é o seguinte: trabalho de carteira assinada. Eu tenho 27 anos de carteira e tenho 57 anos. Eu estou com um tendão do braço desligado. Eu estou esperando uma cirurgia desde agosto. Estou recebendo um auxílio do INSS de R$600. Com essa idade eu estou sem condições de trabalhar, e com essa idade e esses anos de carteira, eu posso pedir a aposentadoria? Pode, professor Paulo Bacelar? Não, com a idade e tempo não pode pedir aposentadoria. O que pode ser feito é transformar esse benefício que ele recebe em uma aposentadoria por invalidez. Então ele terá que pedir aposentadoria por invalidez, mas por idade ou por tempo de contribuição ainda não é possível a aposentadoria dele. E referente à pensão? No caso da pensão, ele diz que é viúva há 7 anos e foi casado 29 anos com a pessoa. Então ele tem direito a pedir a pensão por morte a qualquer tempo, ela não expira. Você pode pedir a qualquer tempo, o que perde é o atrasado. Então se você demorar mais de 90 dias para pedir uma pensão, você não recebe mais desde o óbito, recebe a partir do requerimento, né? Agora, eu teria que ver se a esposa dele era segurada da Previdência na data do óbito. É isso que vai dar direito à pensão por morte. Ela precisará ser ou contribuindo na data do óbito ou estando no período de graça, que é o período de manutenção da qualidade de segurado, para ele poder pedir a pensão por morte. Se ela for segurada na data do óbito, ele pode pedir pensão por morte a qualquer tempo. O Diocélio, em Iguatu, faz a seguinte pergunta: os agentes comunitários de saúde já têm idade de se aposentar, mas estão esperando para se aposentar com a nova aposentadoria especial. Se eles se aposentam assim com a aposentadoria especial, pode continuar trabalhando na função? Era essa a pergunta. Não. A aposentadoria do agente de saúde realmente foi reconhecida agora como especial, né? E não tem direito a continuar na atividade, ele precisa se afastar. Mayra Drica, em Barbalha. Eu recebo um BPC, tenho 48 anos, com 5 anos... Está com 5 anos que eu recebo. Será que tem perigo de ser cortado? Só que o advogado que fez esse BPC disse que eu não tenho direito à aposentadoria. E esse BPC não era para o resto da vida. É isso, professor?
É verdade, o BPC ele pode ser revisto, né? O BPC pela deficiência pode ser revisto a questão da renda, porque a renda familiar tem que ser menor do que 1/4 na data da concessão, mas se essa renda for alterada, ela perde esse benefício. Também por isso que precisa ser atualizado o CAD único a cada 2 anos. E também um BPC pela idade também não é para a vida toda. Para a idade, se a renda também for alterada, né, uma pessoa que mora no grupo familiar que na época da concessão não tinha renda e passar a ter uma renda que altere a renda familiar para superior ou igual a 1/4 do salário mínimo, aí também pode ser revisto pelo INSS e ela pode perder esse benefício, mas só se essas condições foram alteradas. Também para quem tem um BPC do deficiente, se a deficiência também retroagir, se ela melhorar, ela também pode perder esse benefício, mas depois que o INSS fizer uma revisão no benefício. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Agora tem a pergunta da Maria, em Tianguá. Sou agente de saúde há 30 anos e tenho 51 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Olha, se ela já tiver 30 anos de contribuição antes de novembro de 2019, ela pode ter. Nesse caso, para a aposentadoria dela, ela teria que ter 89 pontos, agora em 2022, ela só tem 81, não tem direito à aposentadoria. E se for considerado especial, também ela precisaria ter 60 anos de idade. Agora, a gente pode tentar ver se esses 30 anos como agente de saúde seja considerado especial, aí ela terá 25 anos de contribuição antes de 2019, que é o tempo mínimo para aposentadoria especial. Aí seria uma opção a gente tentar ver se for considerado especial até 2019, ela já teria direito à aposentadoria especial como agente de saúde. Socorro, em Juazeiro do Norte, pergunta: uma senhora aqui vizinha deu entrada no benefício no Rio Grande do Norte e lá foi negado. Agora ela está chegando na idade e está morando em Juazeiro. Tem algum problema e ela pode dar entrada em Juazeiro normalmente, professor? Pode sim. Ela pode dar entrada em qualquer lugar onde ela estiver morando. Francisco Kleber, em Russas, faz a seguinte pergunta: sofri um acidente em junho de 2015. O valor que recebi foi aproximadamente R$ 2.300. O advogado achou que foi muito abaixo do valor, pois fiquei com 2 platinas e 12 parafusos. Foi recorrido e até agora não obtive mais resposta. Eu falei com o advogado e ele me mandou uma foto. O que significa que será que eu ainda vou receber alguma coisa? Como é que fica essa situação, hein, professor Paulo Marcos, Bacelar? teria que ver a foto, né? Mas o advogado que entra com a ação, ele geralmente deve ter feito o cálculo no valor da renda mensal inicial. Se o INSS implantou errado, ele vai recorrer, e se o juiz analisar as provas e os cálculos que o advogado juntou no processo e verificar que está errado realmente, ela vai ter o benefício revisto. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Envie a sua pergunta aqui para o nosso programa. O Ronaldo, em Fortaleza, ouvindo o nosso programa, está aí ligado no nosso programa, né, Ronaldo? Abraço, bom dia para você. Tenho 18 anos de vigilante, 31 anos de contribuição. Quando eu posso me aposentar? Eu tenho 53 anos de idade. A pergunta do Ronaldo, professor Paulo Bacelar. Olha, por tempo de contribuição, ele ainda não tem tempo para se aposentar, porque precisaria ter 35 anos de contribuição com 99 pontos em 2022. Nesse caso, ele terá que ter, basicamente, aí, os 65 anos de idade, porque você vai ter uma pontuação aumentando a cada ano, né? A cada ano. Então, com 18 anos de vigilante, ele vai aumentar 2 anos e pouco, 2 anos e meio, em relação a esses 18 anos de vigilante. Então, de 2 anos e meio com 31, ficaria com 33 anos e pouco, ainda não fecharia os 35 anos, então possivelmente ele só vai se aposentar quando tiver a idade.
E agora a pergunta que vem da cidade do nosso amigo jornalista Beto Almeida, de Palhano, professor Paulo Bacelar. Raimunda Bernardo pergunta: sou viúva e recebo a pensão do meu marido. Eu tenho filho que é especial e recebe benefício. Quando chegar a idade, eu posso me aposentar e ficar com as 3 rendas? Pode isso, professor? Ela é viúva e recebe a pensão. Um filho especial. Exato. Ela geralmente, com esse filho... O filho recebe um benefício. Ela já recebe um benefício já com renda, né? Então teria que ver se esse BPC para o filho dela foi concedido judicialmente. Porque ela não poderia ter, talvez, dependendo do caso, se ela tem 65 anos de idade, não deve ter ainda, porque ela disse que não pediu aposentadoria. É difícil, muito difícil, ela ficar com a aposentadoria, com a pensão e o BPC. Se o filho mora com ela, possivelmente o BPC será cessado. Então aí no caso, ela ficaria teria uma renda com a pensão e a aposentadoria. Teria renda de pelo menos 2 salários mínimos, né? Vamos dizer que a pensão seja salário mínimo e a aposentadoria também. Seriam 2 salários mínimos para um BPC. Então ficaria muito difícil na hora da concessão o INSS rever o BPC e possivelmente será cessado. Maria, em Paramoti, sou auxiliar de serviços gerais, tenho 42 anos de idade e 26 anos de serviço. Eu posso pedir a aposentadoria com 30 anos de serviço? Veja bem, quando ela tiver 30 anos de serviço, ela vai ter mais 4 anos, 42 de idade com 46, né? Não vai ter direito à aposentadoria, porque aí já pega a idade mínima, 30 anos com 60 de idade. Então, possivelmente, ela vai se aposentar mais tarde. Agora, precisaria fazer um cálculo. Talvez ela não precise ter os 62 anos de idade, porque a pontuação dela vai chegar antes dos 62 anos de idade. Ela não vai precisar se aposentar aos 62 de idade, mas teria que fazer cálculo para ver quando que ela teria direito à aposentadoria, porque a pontuação, que hoje é 89 pontos, vai aumentando a cada ano 1 ponto. Então ela poderá fazer um cálculo para ver quando que ela vai se aposentar, possivelmente antes dos 62. Mais questões nesta manhã, professor Paulo Bacelar. O Francisco de Assis, em Pacajus, pergunta: tenho 60 anos de idade e 24 anos de contribuição. Eu já estou segurado para me aposentar? Outra coisa, eu não tenho renda nenhuma. Posso receber Auxílio Brasil? Eu moro sozinho em Pacajus. Professor Paulo Bacelar. Olha, se ele mora só e não tem renda, ele pode ter sim o Auxílio Brasil. Agora, com 60 de idade e 24 de contribuição, ainda não pode se aposentar. Ele terá que ter os 65 anos de idade. Então, mais 5 anos ele se aposenta, porque já tem o tempo necessário. Ayrton, em Ocara. Anos atrás eu tive um pedido de auxílio-doença negado na justiça por hérnia de disco. Agora, no ano de 2020, eu tive um problema renal. Eu coloquei e foi negado. E agora eu bati uma ressonância, deu vários problemas. Eu gostaria de colocar de novo o auxílio. Eu só posso colocar se for com advogado? Não pode, não precisa ser com advogado, mas a recomendação é que você possa dar entrada com advogado, porque ele vai analisar as provas, vai fazer o requerimento corretamente, e aí seria mais fácil e mais correto a sua concessão de um benefício do que se você for fazer sozinho. Socorro, em Horizonte, professor Paulo Bacelar. A minha irmã tem o benefício há muitos anos. Aí agora, em maio, ela não tirou o benefício dela e eles disseram que é porque ela não atualizou o cadastro único dela. O marido dela é agricultor aposentado. Será que isso daí é pela renda dos dois? Será que dá algum problema? Se ela não atualizou o cadastro único, o benefício vai ser suspenso. Quem recebe BPC precisa atualizar o cadastro, porque cada vez que aumenta a renda, que tem alguma pessoa que tem outra renda ou aposento, esse benefício vai ser suspenso, porque aí ela não terá direito mais àquele benefício. Então, por isso que precisa ser atualizado o cadastro. A falta de atualização do cadastro por 2 anos também gera direito ao INSS suspender o benefício.
José Luiz, em Granja, pergunta aqui no nosso programa. Eu gostaria que vocês tirassem uma dúvida. Eu sou agricultor, gostaria de saber se para tirar a DAP é preciso estar em dias com o sindicato rural. Não, nenhuma ligação da DAP com o sindicato. Francisco Félix, em Croatá. Abraço para você, Francisco, obrigado pela participação. Tenho 69 anos e não tenho mais a visão do olho direito. E a do olho esquerdo só enxergo 10%. Eu tenho direito a algum benefício? Sou aposentado. Não, se ele já é aposentado, ele vai ter direito a um acréscimo de 25% para quem precisa de um acompanhante. No caso dele, como ele não é cego dos dois olhos, ele pode fazer uma perícia médica para verificar se ele tem direito a ter esses 25% para acompanhante. Agora, um detalhe, ele só vai poder pedir esse benefício dos 25% a mais no benefício dele, na aposentadoria, se ele for aposentado por invalidez. Se ele for aposentado por idade ou por tempo de contribuição, ele não tem direito a esses 25% a mais no seu benefício. WhatsApp do nosso programa, participe, envie a sua mensagem, a sua pergunta, 992734353. A Edileuza em Itapipoca fez a pergunta pra gente, né, Edileuza? Bom dia. Obrigado pela participação. Sou agricultora, fiz 55 anos em julho de 2021. Eu dei entrada na minha aposentadoria pelo sindicato, mas com 3 meses recebi a resposta que foi negado. Aí eu dei entrada de novo com o advogado. Já fazem mais de 2 meses e até agora eu não tive resposta. Eu tenho todas as provas, tenho DAP, tenho Seguro Safra, tenho INCRA das terras que trabalhei e tudo em dia. Eu queria saber se demora muito sair a resposta. Olha, essa pergunta é uma pergunta que não dá para responder, porque depende muito da vara onde anda o processo. Vai depender muito do andamento da vara. Às vezes o advogado, ele é cobrado pelos seus clientes da demora do processo, mas às vezes o advogado não tem culpa. O advogado, as pessoas têm que saber que a função do advogado é requerer corretamente, é ficar de olho nos prazos, quando marcar audiência médica, audiência de instrução, de conciliação, avisar o seu cliente, orientar o cliente na hora de fazer a audiência, analisar a questão das provas médicas e fazer os pedidos corretamente. Depois que faz isso, o andamento é da vara. Então você pode até ligar para a vara pedindo celeridade, mas o andamento da vara ou do INSS faz com que esse processo demore, mas não é culpa do advogado. Então você tem que aguardar a marcação dessa audiência para que o seu advogado possa te avisar. José Assis Alves de Souza, de Pedra Branca, mandou a pergunta pra gente. Paguei seguro defesa desde 2011 e o meu CPF não se encontra mais no Garantia Safra desde 2015. O juiz só me deu até setembro desse ano para resolver a minha situação. Ele pede ajuda, professor Paulo Bacelar. Pergunta o seguinte: o que devo fazer? Estão me reconhecendo como pescador só a partir de 2021. No caso dele, como é que fica a situação do José Assis? É difícil, né? Porque tem que ver se esse processo foi requerido com as provas já no processo administrativo. Porque o juiz ele pode verificar o seguinte, que se você deu entrada no processo judicial de um benefício negado pelo INSS, mas as provas foram apresentadas somente no processo judicial, ele pode alterar essa data para ser reconhecida a partir do momento em que você apresenta as provas. Então tem que ver o processo para ver por que foi isso. Maria, em Santa Quitéria, pergunta o seguinte: sou viúva, a pensão da minha filha está na justiça e já vai fazer 2 anos. É normal demorar assim a resposta? Será que vai dar certo, professor Paulo Bacelar? Não é normal pedir uma pensão durar 2 anos. Tem que ver realmente se esse processo já não foi negado ou concluído pelo INSS. O que demora esse prazo de 2 anos, mais ou menos, é um recurso administrativo. Se o INSS já negou esse benefício e você entrou com recurso, aí realmente o recurso administrativo, né, que é feito pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão independente do INSS, que vai decidir pelo processo, aí pode ser sim que possa demorar mais de 2 anos.
Francisco, em Viçosa do Ceará, faz a pergunta pra gente nesta manhã. Eu estou com 38 anos de idade e pagando o INSS. Com quantos anos eu posso me aposentar? Ela vai se aposentar com 60... Ele, no caso, o Francisco. A pessoa. A pessoa. A pessoa vai se aposentar, homem, com 65 anos de idade, 15 de contribuição, e a mulher com 62 anos de idade, 15 de contribuição. No caso, ele já tem 38 anos de idade, né? Então tem que ver quantos anos ele já pagou para fazer uma progressão e vai se aposentar com 65 anos de idade, se não tiver pelo menos 20 anos de contribuição, né? Muito difícil, né? A pessoa com 38 de contribuição já ter 20. 38 anos de idade já ter 20 anos de contribuição. Então, assim, pensando em contribuir agora, vai se aposentar com 65 anos de idade um homem, 62 anos de idade a mulher. Maria, de Senador Pompeu, eu queria saber se eu posso me aposentar com contribuição do meu marido. Ele é pescador e já se aposentou com 60 anos. Eu tenho 56 anos, sou casada no civil há 40 anos. Aí eu queria saber se eu tenho direito a me aposentar com a contribuição dele. Como é que fica isso, professor Paulo Bacelar? Se ela é pescador, né? É pescador. Ele é pescador. O pescador é igual ao trabalhador rural. Ele se aposenta com as provas da atividade da pesca artesanal e a mulher se aposenta com as provas do marido se fizerem parte do mesmo grupo familiar, da mesma forma que é um trabalhador rural. José, em Icó, tenho 50 anos de idade, tenho 27 anos e 3 meses de INSS. Eu trabalho de vigilante há 10 anos, vigilância armada, e os demais anos de contribuição foram em firmas que tenho todos os PPP. Gostaria de saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria. Olha, se ele tem somente 50 anos de idade, a aposentadoria especial, hoje, para quem tem 25 anos de contribuição, exige uma idade mínima de 60 anos de idade. Então, aí, nesse caso, ele teria que, se tiver 27 anos como vigilante, ele fala que o vigilante é só há 10 anos, né? Então, esses 10 anos como vigilante, vai dar um aumento de 4 anos no seu tempo de contribuição. Se ele já tem 27 anos de contribuição com 4, daria 31. Então não teria direito à aposentadoria agora. Acredito que só com 65 anos de idade ele possa se aposentar. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Elias Francisco, que mora em Pacatuba. Trabalho em uma empresa têxtil há mais de 25 anos e tenho 44 anos de idade. Com a nova Previdência, qual a melhor regra para eu me aposentar? E quanto tempo falta? A minha assinatura é de fevereiro de 1997. É verdade que a aposentadoria especial acabou? O meu setor de trabalho sempre foi a tecelagem. Professor Paulo Bacelar. Olha, 25 anos de idade de contribuição na empresa têxtil, com o PPP, é possível que a gente tenha esses 25 anos como especial. Mas hoje, com a regra de transição, a mulher precisa ter 60 anos de idade. Então, nesse caso, não teria direito ainda à aposentadoria especial. Ela diz que a assinatura é de fevereiro de 97. É aqui verdade? No caso é o homem, né? O Elias, né? Elias... É o homem ou a mulher tem que ter 60 de idade e 25 de contribuição. É verdade que a aposentadoria especial acabou? Não, não acabou. Ela só tem agora essa regra de transição que precisa ter a idade mínima de 60 anos de idade. Márcia, em Brejó, Bahia, é isso? Conhece essa cidade, professor Paulo Bacelar? Eu acho que é Brejo. Brejo? Brejo Santo. Que tem um acento aqui, né? Não sei se é Brejó, não conheço como Brejó, não. Acho que é Brejo Santo. Mas é na Bahia, tem Brejo Santo na Bahia? Eu acho que... Aqui tem? Aqui tem. Então esse é Brejó mesmo, mas eu não conheço não essa cidade. Bom, então... Eu conheço mais o Ceará do que a Bahia, mano. Vamos lá. Olha aí, Márcia está enviando para a gente a pergunta aqui. Obrigado pela sua participação, viu, Márcia? Idosos em faixa de 60 a 64 anos pediram aposentadoria e foram indeferidos e apelaram para receber o Auxílio Brasil. Esse grupo, ao chegar aos 65 anos, conseguirão a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Sim. Com 65 anos, não é nem a aposentadoria, é o BPC. Então, ela recebendo Auxílio Brasil, elas podem requerer o BPC. Ela não terá mais direito a receber o Auxílio Brasil, mas terá o direito a um benefício, que é de um salário mínimo, que é o BPC.
Cleonice Souza, em Granja. Gostaria de saber se é preciso eu ficar atualizando meu cadastro no INSS, porque eu sou casada há 3 anos no civil, atualizei meu CPF e todos os meus documentos. É preciso, professor Paulo Bacelar? Sim, se ela casou e alterou o nome de casada, ela precisa entrar no meu INSS, né, pela senha do gov.br. E aquela senha do gov.br, que é do meu INSS também, ela dá direito a mais de 1.000 serviços, né? Então existe aí o Detran, a carteira digital, então vários serviços com essa mesma senha. E é a mesma senha que você entra também no meu INSS para pedir atualização de dados cadastrais. Então ela junta a certidão de casamento com a identidade e o servidor irá alterar o nome dela e colocar o nome de casada. Érica, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Meu marido fez perícia de aposentadoria de deficiência por tempo de contribuição. Quanto tempo mais ou menos demora? É a grande pergunta que não dá para responder. Ela tem um prazo de 90 dias para o INSS dar a resposta, mas esse prazo quase nunca é cumprido. Você pode procurar um advogado e entrar com mandado de segurança após esse período de demora. Raimunda Souza Farias, ela é de Santa Quitéria. Tenho 60 anos, vou fazer 61 em julho agora. Eu gostaria de saber quando posso pedir a aposentadoria. Eu já paguei 16 anos de contribuição, pois tenho hérnia de disco, não posso mais trabalhar por conta que eu estou fazendo um tratamento com um reumatologista. No caso dela, como é que fica, professor? Ela teria que ter 62 anos de idade, né? Já vai fazer 61 em julho, então ela não terá tempo para fazer 61 anos e meio em 2022. Então ela só vai ter direito à aposentadoria em 2023. Então aguarda até julho para pedir aposentadoria por idade. Se ela der entrada hoje, se ela for segurada hoje, que ela disse que pagou 16 anos, mas não sei se ela parou de contribuir. Se ela ainda está contribuindo, ela pode pedir um auxílio-doença, que é a aposentadoria, que é o benefício um benefício por incapacidade provisória e, de repente, ter até uma aposentadoria por invalidez antes da aposentadoria por idade. Não precisar esperar até o ano que vem. Mas, se não tiver mais contribuindo, aí aguardar os 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Maria das Graças, em Acopiara, pergunta pra gente. Minha filha tem uma perícia para julho. Será que os médicos peritos voltarão a realizar as perícias, professor Paulo Bacelar? Sim, eles já voltaram. Se tiver marcado em julho, eles vão fazer. Em julho tá tudo certo. Raimundo, sou de Guaramiranga. Abraço para você, Raimundo, a todos aí de Guaramiranga. Tenho 45 anos e eu não tenho emprego. Eu quero saber como pagar o INSS facultativo. Qual é a melhor opção? Facultativo baixa renda ou facultativo simplificado? A pergunta do Raimundo. Olha, tanto faz você contribuir como facultativo baixa renda ou plano simplificado. O que de fé, porque vai ter direito a todos os benefícios, tanto um quanto o outro. A diferença é que quem só pode pagar o facultativo de baixa renda, que é de 5% do salário mínimo, que dá R$60, para quem está inscrito no Cadinho Único, não possui renda pessoal nenhuma declarada e tem uma renda familiar até 2 salários mínimos. E você precisa ficar atualizando o cadastro único de 2 em 2 anos. Para quem quer contribuir com o plano simplificado, não tem essa burocracia. Você vai pagar 11% do salário mínimo, que dá R$100 e poucos, porém não tem essa burocracia de você ficar atualizando o Cadinho Único e não precisa ter esse cadastro realizado no Cadinho Único. Basta você contribuir com 11% do salário mínimo, que é o código 1473. Para quem é dona de casa, facultativo de baixa renda, o código é 1929. Wilson Pereira, em Redenção, faz a seguinte pergunta. 2 sobrinhos meus são doentes. Um já recebe um benefício por invalidez, mas o outro não recebe nada. Muitos dizem que ele não tem direito porque a mãe dele é assalariada como agricultora. Ela tem direito a algum benefício para esse outro filho, professor Paulo Bacelar? Como é que ela é assalariada como agricultora? Ela é empregada rural? Fica difícil saber. Agora, porém, é o seguinte, o benefício por invalidez já recebe um BPC por invalidez
ele vai entrar para o cálculo da renda familiar. Então, se ela é agricultora e também recebe algum dinheiro, essa renda familiar vai ser superior a 1/4 do salário mínimo, e aí é difícil ter outro BPC nessa família. Marta Maria, em Crato, faz a seguinte pergunta. Eu queria saber, eu tenho 21 anos e 7 meses de CLT e tenho 56 anos de idade. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? 56 anos de idade, com 26 de contribuição, é fácil. Teria que ter os 62 anos de idade, sem nenhuma dúvida. Precisa esperar os 62 anos de idade. Josefa Luiza, de Icó, mais uma participação de Icó nesta manhã. Sou casada no papel e separada há 14 anos. Eu fui dar entrada na minha aposentadoria, mas não consegui, porque meu ex é microempreendedor. E agora, professor Paulo Bacelar? Não, basta ela dizer que é separada de fato, dá uma declaração que é separada de fato e apresenta as provas em nome dela, somente dela, e aí terá direito à aposentadoria sem problema nenhum. Agora a pergunta do José Newton em Terra Nova. Abraço para você, José, a todos em Terra Nova, em Pernambuco, ouvindo o nosso programa. Tenho um cunhado que é deficiente físico, com 59 anos, e desde 1990 ele é inválido. Ele gostaria de saber se quando completar os 60 anos pode pedir a aposentadoria. Um detalhe, ele era agricultor, professor Paulo Bacelar. Desde 90 ele é inválido. Então veja bem, se ele vai fazer uma perícia médica hoje, vai ter que dizer que ele já era inválido desde 60. Como é que ele desde 90. Desde 90. Como é que ele conseguiu trabalhar sendo inválido, né? Então, assim, completar 60 anos de idade, pedir uma aposentadoria rural sendo inválido, fica meio difícil, né? Então, ou ele vai pedir aposentadoria rural e não é inválido, ele é trabalhador rural até a data da sua idade, de completar a idade, ele trabalhou na atividade rural, provando que trabalhou na atividade rural até os 60 anos, ou ele é inválido e vai pedir um BPC pelo deficiente, porque se ele é inválido desde 90, ele não conseguiu trabalhar desde 1990, que ele não trabalha por ser inválido. Vilani, em Baturité. Atenção, hein? Você, Vilani, todos aí de Baturité. O endereço do meu benefício está em Iguatu, no meu grupo familiar. E atualmente eu moro em Baturité com o meu companheiro. Eu queria saber se tem algum problema se eu transferir o meu benefício para Baturité. Não tem problema. Qualquer benefício que é concedido, você pode transferir o seu benefício para qualquer lugar onde você estiver morando atualmente. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Agradeço as participações, as perguntas aqui para a nossa produção no WhatsApp, o 992734353. Agradeço também a presença do professor, advogado especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você também, Marcos, pelo convite mais uma vez, por toda a equipe do programa Alerta Geral, e um abraço grande a todos os ouvintes que sempre nos confiam as perguntas para que a gente possa tentar aqui tirar a dúvida dessas pessoas que sempre vão ter problemas com o INSS, tanto na justiça como na via administrativa, a gente poder alertar essas pessoas de alguma forma e também de orientar elas para obter o seu melhor benefício. E você tem alguma questão, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode enviar durante a semana a sua pergunta aqui para a nossa produção no WhatsApp, o 992734353. Meu muito obrigado a todos pela audiência e até a semana que vem. Tchau, pessoal.